Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Mas até hoje a gente fala do Ramiro. Putz, quem é que vai fazer o Ramiro ali na direita? Duda, eu acho que fala-se muito isso porque foi o último time do Grêmio vencedor, né? Então tu fica um pouco órfão daquele time campeão e tu tenta, na tua cabeça, desenhar o time atual com as características que aquele time da época tinha, né? Então, cara, é uma comparação pra mim que eu sei da importância que eu tive naquele processo, eu sei da importância que aquele time tem pra história do clube, mas eu não gosto de comparar a época, eu não gosto de comparar característica de time, de jogador. Talvez passaram jogadores muito melhores que eu na função que eu fazia ali, só que talvez estavam numa engrenagem que não funcionou tão bem, talvez tinham características que não se encaixavam como talvez a minha se encaixou naquele time daqueles anos. Então, cara, sei lá, eu não gosto muito de... Como é que é pra ti, assim, Passou 10 anos, agora, esse ano, 26, que a gente tá entrando, faz 10 anos da Copa do Brasil. Que tu, por exemplo, tu é o autor de um golaço contra o Palmeiras. Eu acho que um dos gols mais bonitos da tua carreira, aquele lá. Mas só um parênteses assim, sobre esse gol, assim, foi um gol importantíssimo pra mim na minha história dentro do Grêmio, assim, de renascimento, de ressurgimento, porque na semana anterior eu tava sendo vaiado pelo estádio inteiro, né? Então 2016 começa o ano comigo sendo vaiado. É uma cena que eu lembro até hoje, assim. Era o James, que tava de auxiliar interino, o jogo contra o Fluminense na Arena, e ele me chama, eu tô no banco, ele me chama pra entrar no jogo, e o trajeto entre o aquecimento e a fala do treinador é, cara, o estádio inteiro te vaiando. E a vontade de cavar um buraco e se esconder, assim, de tamanha... Cara, é triste, assim, cara, é impossível o cara não sentir, sabe, Duda? Por mais que tu te sinta experiente o suficiente, que tu te sinta maduro, que tu tenha uma... É punk, assim, passar por isso. Cara, eu tinha 23 anos, tinha voltado de um ligamento cruzado, e aquela foi uma cena que me marcou muito, assim, que me machucou, de fato, assim, cara. O estádio inteiro te vaiar, e eu prometi pra mim mesmo, cara, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou trabalhar mais, vou tentar fazer alguma coisa diferente. E aí, nisso, é quando o Renato assume, cara, e aí acontece tudo o que aconteceu. Aí o Renato, pra mim, foi um pai. Eu tenho uma gratidão eterna por ele, ele sabe disso. Até tive a oportunidade desse ano de ter falado mais claramente, diretamente pra ele isso, o carinho que eu tenho por ele, a gratidão. E aí ali muda uma chave pra mim, cara, dentro do Grêmio, muda uma chave pra nós também, pra aquele grupo, né? E aí a gente acaba o ano na redenção, né? Acaba o ano ali campeão da Copa do Brasil, depois de 15 anos que o time não ganhava nada, que o clube não ganhava nada. E aí foi, cara, foi lavar a alma, assim, né? Eu senti bastante, Eu senti bastante, o Groy foi um cara que sentiu muito também na época, porque o Groy viveu muito mais o Grêmio do que eu naquele momento. O Groy já tava no Grêmio desde criança, né? Eu tinha feito a base toda no Juventude, cheguei no Grêmio já, eu tava há 3 anos no Grêmio profissional, então não tava... O Groy já estava vivendo todo aquele processo de base, de não ganhar nada, de ganhar gauchão. Então ele já carregava um peso, uma responsabilidade muito maior, né? E uma cobrança de alguém bem importante da imprensa. Exatamente. Que batia na terra, que dizia... Ele carregava coisas um tanto quanto exageradas de responsabilidade, e quando a gente ganha, velho, cara, aquilo ali foi... É até difícil de comparar a conquista de Copa do Brasil e Libertadores, porque talvez seja também meio, não sei se feio falar, mas, cara, a Copa do Brasil talvez pra gente, pra alguns que estavam ali, tenha quase sido mais importante que a Libertadores, assim, pela forma que foi, por tudo que carregava, assim, por trás daqueles 15 anos sem ganhar nada. De ver, tipo, o Groy, por exemplo, um cara que tem o Grêmio no coração e conseguir conquistar depois de tanto tempo pra ele, aquilo ali foi tirar tu tira imagina, um prédio das costas. Transatlântico das costas. Exatamente. Então aquela conquista pra nós foi muito marcante. Foi muito marcante mesmo. A resposta tua, começou quando eu te perguntei da função, né? Uhum. E então me explica um pouco sobre como é que foi ser transformado na função que te transformou no Ramirinho do Grêmio até hoje, que as pessoas Cara, eu tava
Eu vou resumir um pouquinho contando a chegada do Renato e essa mudança. Cara, por favor. O Renato chega e dá uma semana assim, ele me pergunta assim, daquele jeito dele, né? Garoto, o que tá acontecendo contigo? E eu já tinha trabalhado com ele em 2013 no Grêmio. Sim, e indo bem. Tu, Ribeiro e isso aí, né? Era um time bem reativo, né, Duda? Era uma forma diferente de jogar, mas nós tínhamos tinha uma ideia que deu certo. Fomos vice-campeões, inclusive. Exatamente. E com o Renato. E aí eu falei, professor, o senhor me conhece, eu sou a mesma pessoa e mesmo atleta de sempre, estou trabalhando como sempre trabalhei, talvez até mais, mas eu volto de uma lesão importante, que é um ligamento cruzado, e não volto bem. Volto mal, o time também não está encaixado, uma pressão externa forte, e cara, eu não estou bem. Estou num momento difícil, estou num momento que eu não estou conseguindo executar o que eu gostaria de executar. As coisas não estão funcionando para mim. E aí ele me fala, calma, deixa pra mim que eu vou dar um jeito. E sai. Isso numa sala. Isso na sala de massagem da arena. Tá. Depois de um treino, antes de um treino, não lembro exatamente. E aí dá 1, 2 semanas, ele chega em mim e pergunta, cara, tô pensando em jogar com um 4-4-2 e eu queria saber se tu faz essa função de volante pela direita, de ponta pela direita. Se tu faz essa função pra mim, eu falei, meu, por ti eu faço até sou goleiro. Pra jogar, pra estar dentro do processo, não é onde eu nunca joguei, mas eu vou aprender a jogar, eu vou dar meu jeito. Eu quero jogar. Contigo, com a pessoa que eu sei que tu é, eu vou me matar por ti. E aí começou, meu. E aí, se eu não me engano, acho que o jogo do Palmeiras foi até meu primeiro jogo ali. Segundo jogo ali. E aí ele me põe pra jogar, então tá. Então tu vai jogar comigo aqui. Tá bom, vambora. E aí, meu, Não, mas só um pouquinho, não era 4-4-2, eu tô... Era 4-4-2. Não, era um 4-2-3-1 e tu era o terceiro pelo lado direito? Mas é um 4-4-2, na verdade, né, Duda? Sem bola é um 4-4-2 e com bola é um 4-2-3-1. É que a nomenclatura... Verdade, sem bola, sim. Eram sempre 2 volantes, 2 pontas e na frente... Ou um meia, 10 e um 9, ou 2. Na Copa do Brasil nós não tínhamos um 9, né? Era Luan e Douglas. Era o Luan e Douglas na frente. Então era um falso 9, 2-10 junto. É. Mas era sempre um ponta de muita... Era Cebola, Pedro Rocha. Pedro Rocha, Cebolinha, Fernandinho. Dentro desse processo sempre teve um ponta pela esquerda agudo, de 1 para 1. E no meu lado era um lado mais de combinação. Era um lado que a gente chegava na linha de fundo com combinação. O Edilson. Com o Ed, com o Léo Moura. Com o Léo Gomes também. Então, jogou muito. Então sempre era um lado que a gente chegava também no terço final de uma forma diferente. Chegava com combinação e com ataque ao espaço. Essa era a nossa característica do lado direito. Cara, e aí encaixa, Duda. E aí encaixa. E aí tu tem afinidade com as pessoas que estão no teu lado. Tinha sempre 2 volantes que aí era Maicon, Jailson, Michel, Arthur. Sempre teve 2 volantes ali que tinham o Wallace. Na Copa do Brasil era o Wallace e o White. Na verdade. Então sempre tiveram 2 volantes muita qualidade. de muita qualidade. Eu era o carregadorzinho de piano, que fazia a minha função ali de também levar a agressividade, mas também de recompor o meio de campo para deixar o lado esquerdo ter mais fluidez ofensiva e não ter tanta responsabilidade defensiva. Eu tenho uma compreensão tática que eu acredito que ela é alta, que eu consigo ler jogo, cobrir espaço, tanto para marcar quanto para jogar. Então, cara, foi um time que encaixou, meu. Uma época que encaixou a minha função ali, ganhei confiança, ganhei do treinador o que eu precisava, que era uma confiança absurda. Cara, deixa o externo vaiar. Eu tô cagando pro externo. Tu vai jogar, tu é o cara que vai estar ali e te diverte.